Olá! Saúde, diversidade sexual e de gênero e os direitos das mulheres sempre são destaque no cardápio musical dos blocos de carnaval formado por mulheres. Uma diversão com questões de interesse da mulher. Muitos grupos comandados por mulheres vão brincar nas ruas do Rio de Janeiro. Cada bloco com um estilo diferente. Para conversar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló, Glória Corado, presidente do bloco carnavalesco Quem Não Aguenta Bebe Água e membro do Folia Carioca, Associação Carioca de Blocos de Carnaval, e Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua. Deputada, o que a Alerj tem feito para valorizar esses blocos, principalmente comandados por mulheres aqui no Rio de Janeiro? Eu tenho participado especialmente das discussões da Comissão de Cultura, né, mas também via Comissão dos Direitos da Mulher, já que, principalmente no ano passado, em muitos casos, o Dia Internacional da Mulher acaba caindo perto do Carnaval e aí muitos blocos de Carnaval colocam temas, como você falou, ligados à questão da mulher, para chamar a atenção. A gente tem procurado valorizar esse tipo de iniciativa. Nós achamos que os blocos são características culturais, livres, independentes, que têm que ter regras, mas não podem ter amarras que dificultem a caracterização, o jeito próprio de ser de cada um, né? A diversidade que existe cultural nesse momento. Então a gente tem debatido muito e tem falado, olha, o poder público deve dar suporte e infraestrutura, mas não inviabilizar. Rita, você comentava aqui com a gente, até vou pegar o gancho que a deputada falou, que o carnaval no Rio é uma tradição antiga, mas quando que teve de novo esse boom dos blocos de carnaval no Rio de Janeiro? Houve uma época que tinha parado e aí depois ressurgiu novamente. Para todo mundo, eu acho que hoje parece que isso aconteceu de repente, né? Mas não é verdade. A gente teve uma interrupção nos famosos anos de chumbo, no tempo da ditadura, e a gente tem uma retomada, de fato, a partir das diretas já, ali em 84, e a fundação de blocos como Simpatia Quase Amor e Barbas, em 85, o primeiro ano que eles desfilam, e aí vem uma sequência de blocos, Sovaco do Cristo no ano seguinte, Bloco de Segunda, Carmelitas, e foi se formando um conjunto de primeiros blocos do que a gente chama da retomada do carnaval de rua. O verdadeiro boom, como a gente tem visto, com esse número enorme de blocos, 300 blocos, 400 e agora quase 500 blocos na cidade, isso acontece na década de 2000, ali em torno de 2004, 2005, mais ou menos, que é quando a mídia percebe esse fenômeno. Eu acho que outras pessoas têm o desejo de colocar novos blocos na rua, porque tem um fenômeno curioso na cidade, não é só um aumento do número de foliões nos blocos que já existiam. A gente vê um aumento do número de blocos também. E ninguém sabe o que motiva isso, né? Uma coisa é você ir para a rua como folião, que é super gostoso, que é legal. Agora, colocar um bloco na rua, e a Glória vai concordar comigo, dá um trabalho danado. Então, que desejo é esse que o carioca tem hoje, e grupos de trabalho, grupos regionais, grupo de determinada bairro, que desejo é esse de ter um bloco novo, de colocar um bloco na rua, uma coisa que dá tanto trabalho, que exige tanto da gente, demais, né? Bastante. A gente tem que gostar muito do que está fazendo, senão você desiste. Eu tenho uma situação muito diferente de vocês. Porque quem está na Sebastiana, eu sempre falo nas nossas reuniões da Folia Carioca, que eu falei para você, eu me apresentei a você falando, sou sua fã. Primeiro, eu acho que a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ter garra, a mulher tem que arregaçar as mangas e a luta, porque o meu problema é a falta de patrocínio. Que ainda está a Folia Carioca agora que está caminhando. Eu sempre falo nas nossas reuniões. Um dia nós chegamos lá, porque a Sebastiana, ela não nasceu grande, não é? Não. Ela foi crescendo na medida do tempo, né? Foi crescendo. Ela não nasceu como ela está hoje. De verdade, eu estava até explicando para a deputada, isso é um processo histórico, né? Nós estamos falando de um processo histórico que se dá ao longo do tempo. E esse fenômeno, ele acaba sendo convergente com outras coisas. Por exemplo, a retomada da Lapa, a retomada do samba,
né? Quer dizer, aos poucos o samba também foi ganhando uma nova dimensão, uma nova valorização. Então, tudo isso está muito ligado. Isso também está ligado ao momento que a cidade do Rio de Janeiro viveu, de uma baixa estima muito grande, e que, aos poucos, essas manifestações culturais, elas foram ajudando na retomada do sentimento de autoestima e de valorização de ser carioca. Então, a gente, para entender o que aconteceu no Rio, o que aconteceu com esse fenômeno que a gente tem aí, 5 milhões de pessoas na rua, 7 milhões previstos para esse ano, 500 blocos, a gente tem que entender o que aconteceu com a cidade ao longo do tempo, que momentos são esses, como é que o carioca vai, chega assim, no fundo do poço da sua autoestima anos atrás, com muita violência, com muito desgaste, empresas saindo daqui para outros estados, né, a gente perdendo muito. Então, que momento foi esse que, aos poucos, a cultura por si só, e a cultura feita de forma muito legítima, porque ninguém nos blocos, você citou a Sebastiana, né, Glória? Nós nunca saímos para buscar patrocínio nem nada, esse não é o nosso interesse. Nos ajuda hoje? Ajuda, mas o nosso interesse não é esse, né? O nosso trabalho é um trabalho de consistência, porque a gente faz isso todos os anos e com um propósito que é legítimo. Nós queremos fazer cultura popular porque nós somos apaixonados por isso. Isso. E essa história, né, da autoestima ter se elevado, né, a questão da segurança, o governo do estado, né, investiu muito. Hoje a cidade já está mais tranquila, todo mundo reconhece isso. Fez também com que as pessoas ficassem aqui, né, porque antes o carioca viajava, né, saía daqui. Tinha prazer de falar para você. Eu ia ficar aqui, eu vou pra Bahia. Na Bahia, então, eu amo Bahia, gente. Sou filha de baiana, é o tipo do lugar que se eu puder, toda hora eu vou. A Bahia. Mas eles tinham prazer de falar pra gente. Eu vou pra Bahia, eu ficar aqui não tem nada nesse Rio. Agora, eu acho que o governo está proporcionando pra gente, o município. O Fulhão está se sentindo seguro hoje. Que antigamente, eu digo antigamente que eu vivo em samba, acho que desde que eu nasci, que meu pai foi músico de grandes sociedades, que meu pai falava que eram as grandes sociedades. Meu pai era músico de sopro, todo ano ele tinha o maior prazer de arrumar aquela roupa dele. Eu fui criada vendo isso dentro da minha casa. A minha mãe também adorava, a minha mãe não brincava, a minha mãe nos acompanhava sempre, meu pai deixava a gente ir se minha mãe fosse, né? Aí nós íamos. Mas não era como é hoje, não. Hoje é muito mais seguro, gente. Acho que a deputada tem razão. Acho que a gente vive um momento especial, né, no estado como um todo, mas especialmente na cidade do Rio. Acho que a gente vive um clima de mais segurança, claro, né, por tudo que está acontecendo. E também acho que os grandes eventos que a cidade conquistou e que o estado vai se beneficiar muito, eu acho que também ajudaram a trazer esse sentimento de segurança, de que é bom estar no Rio de Janeiro. E a gente tem notícia hoje de pessoas vindo de outros estados e de outros países para o carnaval, né? Quer dizer, a cidade virou uma grande vitrine. Então, talvez seja o melhor momento para a gente tirar proveito disso, né? Em prol da cidade. Isso que eu ia perguntar. O Carnaval do Rio sempre foi vendido como o sambódromo, né? A Marquês de Sapucaí e tal, as escolas de samba. E aí o turismo vinha a partir dessa divulgação. Você acha, então, que hoje está vindo o turista especialmente pela questão dos blocos? E nem, já é dado concreto, eu já nem acho, já é dado concreto, inclusive a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, Rio Tour, eles têm esses dados. Os turistas estão vindo por causa do carnaval de rua, dos blocos, e que eu acho que mais importante é que a gente conseguiu mudar o paradigma do que era o carnaval para o mundo. Talvez a gente não tenha conseguido da forma que a gente mereça, porque o carnaval ele era muito associado também ao turismo sexual, né? A questão da prostituição. A mulher estava numa desvantagem muito grande com as coisas de carnaval. Verdade. E hoje eu acho que a gente tem o carnaval com uma outra representação, um outro significado. Eu acho que nós, mulheres, vamos ter muito a ganhar com isso, porque deixa de fazer esse paralelo de que carnaval é aquilo que se tinha
nos clubes, no entorno das escolas de samba. Houve um momento que as pessoas iam muito desnudas e se valorizava muito, né, o peito de fora. Quer dizer, já teve uma mudança nisso. Eu acho que o carnaval hoje está ressignificado. Então, acho que isso é muito bom para a cidade, né, como imagem, e os blocos, especialmente, quer dizer, é a brincadeira, né? Enquanto o desfile, né, que é também importante e tal, é o show, o bloco é a brincadeira, é o divertir. Porque tem interatividade. Né? Eu sou da Imperatriz Leopoldinense. Por causa do bloco, há uns 3 ou 4 anos que eu não saio mais, porque eu já não tenho pernas mais. No dia do desfile da Sapucaí, eu não tenho pernas, mas eu acho isso também. A verdade é que o carnaval da cidade, o carnaval carioca, ele é o conjunto dessas coisas todas, né? É a beleza do sambódromo, é a riqueza das escolas de samba, as histórias contadas, os músicos, os artistas, o pessoal que está no barracão, que tem uma economia por trás disso, graças a Deus, o ano inteiro. E os blocos que fazem, eu acho que é um carnaval mais romântico assim, porque a gente pode resgatar a fantasia, todos nós nos fantasiamos quando vamos ao bloco. Quando a gente vai assistir o desfile na Sapucaí, não tem jeito, você não vai fantasiado, você não interage, você vai de espectador. No bloco você não é espectador, só se você quiser, mas você é agente. No mínimo você vai com a camiseta do próprio bloco, no mínimo, né? É a camiseta, no mínimo, né? Ano passado no meu bloco teve muita gente fantasiada. E gente jovem, muito jovem. As pessoas estão no Saara comprando fantasias de milindrosas. Voltaram as milindrosas, voltaram as odaliscas, as bailarinas, as colombinas, os perros, os árabes. Quer dizer, fantasias antigas que hoje a gente vê de novo. E a criatividade do carnaval, de você pegar um personagem como a Luísa, que esqueceram no Canadá, né? Que com certeza vai aparecer na cidade inteira. Os políticos, né? O Pereirão lá da novela, que tem um monte de menina que vai fazer o Pereirão. Aquele rapaz, aquele personagem do metrô de sábado, num programa que tem na Globo. Eu já vi na cidade ontem, muito interessante. Inclusive, um homem caracterizado, ele já com a roupa. Vi aquele monte de gente, eu fui ver, era exatamente o personagem do metrô. O mais bacana do carnaval é que é uma crônica da cidade, né? Ela acaba sendo uma crônica de costumes, do cotidiano, da cidade, da política, das notícias. Então, muito legal. Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando a respeito da participação da mulher nos blocos de carnaval no Rio de Janeiro. É só um instante.